Olá, boa noite, entrando ao vivo agora, vou procurar agora o filtrinho que eu gosto pra gente começar mais uma live hoje, mais um bate-papo maravilhoso que a gente gosta de conversar. Hoje a conversa vai ser muito especial, muito proveitosa. A gente vai conversar hoje e ter um papo muito especial, convidando vocês aqui para entrarem e conversar com um cirurgião cardiovascular, um nome muito conhecido na nossa sociedade, Fernando Moraes. Estou aguardando ele entrar aqui, convidando vocês para participar dessa live, mais uma live aqui com o apoio da Copergás, que a gente tem feito várias vezes, vocês têm participado, entrado, gente aqui, muita gente conhecida, Tita Mello está aqui, muita gente, Maria Clara Sarubi, André de Paula, que está sempre presente, Ana Mendonça 12, Anjinha Maciel, muita gente conhecida, Marion Maranhão, boa noite, Tita, Tininha da Fonte também, Pontes, Carrara, muita gente conhecida. Estou esperando nosso convidado chegar, Alice Souza Leão. Oi, Alice, tudo bom, querida? Hoje vai ser uma live muito especial, que é com um cirurgião cardiovascular, professor em cirurgia cardiovascular pela Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, Dr. Fernando Moraes. Branca Gosta também está aqui, Mirella, muita gente conhecida. Eu estou esperando que ele entre. Ele vai ser nosso convidado hoje. A gente vai falar sobre essa questão do coração com a Covid, também as complicações. Branca, boa noite para você também, Branca. Saudades de você e das pessoas que estão entrando. Eu quero convidar aqui, vocês também que estão entrando, convide as pessoas para participarem dessa live, porque a gente vai falar sobre questão do coração, sobre Covid, sobre essas intercorrências, comorbidade de quem tem. André Regis, nosso vereador Rony Duarte, foi ex-presidente da OAB, uma pessoa muito querida, também está aqui com a gente nessa live. Estou aguardando só. Vilma Figueiredo, também muito querida. Olha, Vozefinha Restaurante, que eu frequento tanto aqui do meu lado, Louca que Abra também. Tem muita gente conhecida hoje aqui, Jaqueline Serra, Diego Bernardino, Diana Lampreia. Muita gente entrando, passando aqui para dar um oi. Juliana Gomes. Oi, Juliana, tudo bom? Muita gente que está entrando. GG Pedrosa, que coisa boa ver você por aqui. Tatá, Solange Nutri, André Campos também. Ele que proporciona essa live aqui pra gente através da Copergás. Eu tô só aguardando, né, a entrada do nosso convidado, que ele é uma pessoa muito especial, é um grande nome na cardiologia do estado e do Brasil, é o cirurgião cardiovascular Fernando Moraes, que vai conversar com a gente sobre essa questão toda do Covid e as implicações com o coração, que a gente sabe que tem um problema realmente, quem tem problemas de coração deve se preocupar em relação à Covid-19. Eu estou só aguardando a entrada dele para a gente conversar mais. Enquanto isso eu vou dando um oi e dizendo que você é de Cardoso, Faria Rosália, Lourdes Salles, Bárbara Lins Duarte, Egni San também que entrou, Kailene, que entrou também, tá aí dentro, tá aqui com a gente, Ferri, Isabela, muita gente dando oi, e eu esperando que o nosso convidado entre, que esteja aqui pra gente chamar. Deixa eu ver se ele tá por aqui, pra eu chamar ele, pra ele dar um oi. Sheila tá por aqui também, Gilson Portela, mas até agora o nosso convidado não entrou, tô esperando por ele, vamos ver se ele entra. Cida Mello também já entrou aqui, Sassa Maia, muita gente entrando. E eu aguardando a presença dele. Euclides Tenório tá por aqui. Simone Corte Real também entrou. Oi, Simone. Como é que você vai, querida? Jane Souza. Muita gente esperando a chegada de doutor Fernando Moraes. Louca que ele entre pra gente começar esse bate-papo sobre cardiologia e Covid-19. Tarcísio Regueira Bocão, meu amigo. Aquele beijo. Lia Tosco, Adriana Bezerra Alves também por aqui. Tanta gente querida passando por aqui. Vieira 9 também entrou. Muita gente entrando, eu esperando só a chegada do cardiologista pra gente começar essa conversa.
Querendo saber como é que vocês estão nesse tempo de Covid, nesse tempo de confinamento, distanciamento social. Hoje nós tivemos a notícia de que os bares não vão abrir. A gente esperava que os bares fossem abrir na próxima segunda-feira, né? O governo tinha dito que poderia abrir. A Abrazel estava com essa expectativa, mas não abriu, né? Não vai abrir. Vamos ver quando é que vai ficar essa nova etapa. Eu estou aguardando só se ele entrou aqui. Até agora nada. Vamos ver aqui se ele... Vamos ver se eu chamo ele. Eu vou ver se eu consigo ligar para ele aí. Marcelinha, tenta ligar para ele. É 9971-6404. Se ele atende lá. Porque a gente tá aguardando a chegada dele, do cirurgião cardiovascular Fernando Moraes, que é uma referência em cardiologia no estado, trabalha no Hospital Português, que é uma referência também em transplante do coração. Josinaldo Bala tá por aqui, Edson Onze Santos. Fernando Moraes chegou! Olha ele aqui, vou chamar agora. Fernando Moraes, cadê ele? Vou chamar agora. Fernando Moraes, adicionar. Ele entrou. Aguardando o Fernando Moraes. Vamos ver se ele entra. Sheila tá por aí. Sheila Vanderlei, minha grande amiga. Alô? Doutor Fernando Moraes. Mil desculpas aí, Roberto. Eu tive algum problema aqui para conectar o celular, mas está tudo ok. Desculpe a você, desculpe aos seus ouvintes. Nada, problema nenhum. Foi bom que tá todo... Olha, Fernando, olha aqui o pessoal falando. Ana Mendonça entrou. Muita gente conhecia seus fãs. Quando eu avisei que você seria o convidado hoje, eu vou chamar você, mas vou chamar o senhor. Vou chamar o senhor, que é o convidado hoje. Não, você fica à vontade. É um Fica à grande vontade. expert, Marcos Nilo falando aí. Muita gente hoje ficou, olha, maravilha de convidado. É um grande nome. Eu vou subir um pouquinho aqui, que eu estou achando que eu estou um pouquinho cortada. Vou agora me posicionar melhor para aparecer mais. Eu acho que agora está melhor assim, não tá? Tá bem. Deixa eu subir um pouquinho mais. Tá bom agora? Pronto, Tá ótimo. agora melhorou. E agradecer de antemão aqui o seu tempo, conversar aqui com a gente, com nossos seguidores, as pessoas tanto que lhe admiram pelo seu trabalho. E eu vou repetir aqui seu currículo, porque eu já falei no começo, mas o senhor não estava no ar. Sandrinha Massa está aí, muita gente querida, viu? Muita gente que é sua fã, seu fã, do seu trabalho, da sua persistência nessa luta da cardiologia em Pernambuco. É muito impressionante como você tem admiradores, o senhor tem admiradores aqui com a gente. Agora eu vou só dar uma introdução no seu currículo, tá certo? Para a gente começar? Claro. Cirurgião cardiovascular, professor em cirurgia cardiovascular pela Unifesp, chefe de cirurgia torácica da Universidade Federal de Pernambuco, atual presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, seção Pernambuco. É isso? Boa noite, doutor Fernando Moraes. Boa noite, Roberta. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Eu gostaria inicialmente de agradecer o seu convite, parabenizar pelo seu trabalho. A gente acompanha o seu trabalho. E é um prazer estar aqui e uma honra estar discutindo um assunto tão importante que você muito bem me convidou, o motivo pelo qual a gente está aqui para discutir alguns problemas relacionados ao coração, como não poderia deixar de ser diferente. E a esse momento A internet está travando um pouquinho, mas a gente vai conseguir continuar essa live, se Deus quiser. Está travando um pouco, mas o Fernando está na linha, graças a Deus ele entrou, está tudo bem. E ele vai voltar, se Deus quiser. Voltou? Voltou. Pronto. Vamos botar a internet, botou aí no modo avião para não entrar nenhum problema, tá tudo bem, né? Tudo bem. Pronto. Tirar aí as notificações, porque fica aparecendo às vezes e fica travando. Por isso que é bom botar no modo avião. Tirar as notificações. Digo Moraes está entrando também, muita gente entrando. Sheila Vanderlei dizendo que voltou. Eu estou vendo que o senhor está um pouquinho parando, mas vamos tentar. A gente vai continuar com essa live hoje, que é importante falar sobre a doença do coração, sobre a comorbidade, que é... Eita, saiu. Vamos tentar com ele de novo, vamos ver se ele entra aí. A gente vai chamar ele de novo já já. Peraí. Essa coisinha da internet é complicada.
Tem que ser um lugar bem legal, que a pessoa esteja com a internet bombando. Aqui eu sei que a minha tá legal, vamos ver se ele volta aí. Vera Magalhães está por aí, Diana Lampreia, a internet tá ruim, mas a minha tá boa aqui, tá tudo ok. Vamos ver se é a dele. Vamos ver se ele entra aqui, vou chamar de novo. Doutor Fernando, será que o senhor aparece aí de novo? Ok, Agora, voltou? voltou. Tudo bem? Problemas de Voltou no modo tecnologia avião aí. agora? Tá no modo avião. Pronto, porque aí ninguém interrompe, não fica entrando as mensagens. Pronto. Nós esperamos, vale a pena, de Sheila Vanderlei. Sheila Vanderlei, uma querida, casada com meu colega, amigo de profissão, João Alberto, que também foi operado pelo senhor, não é isso? Isso. Grande amigo nosso, Exatamente. operado do coração e está bem, graças a Deus. Beijo, João Alberto, muito querido. Doutor Fernando, por que as pessoas que têm Covid têm problemas do coração, são mais suscetíveis quando tem a Covid? Bom, essa é uma boa pergunta, na verdade. É uma doença que é relativamente jovem, ou uma doença que é relativamente nova, né, Roberta? E foram identificados alguns fatores que são complicadores dessa virose, né, da COVID. E dentre elas são os problemas cardíacos, porque essa é uma doença que ela pode afetar não só o músculo cardíaco, mas também ela existe pelo processo inflamatório oriundo da doença algumas complicações do ponto de vista hematológico. Então, como o indivíduo que tem problema no coração, usualmente tem mais susceptibilidade à doença, à obstrução das artérias, as artérias do coração, e em havendo obstrução dessas artérias, esse é considerado um dos problemas principais, que é a doença arterial coronária. Além disso, nós sabemos também que é uma doença que não afeta, é uma doença sistêmica e que acaba, diferente de outras viroses, podendo levar ao envolvimento de uma série de órgãos outros, como o cérebro, os pulmões têm sido bastante afetados, como nós temos visto. Alguns pacientes começam a apresentar algumas alterações intestinais, um fluxo um pouco mais acelerado, e 10% dos doentes que têm a COVID, de 10 a 15%, acabam acometendo também o coração. Tem o que nós chamamos de uma inflamação no músculo cardíaco, que leva ao nome de uma miocardite. Tá? E esses doentes, quando têm esse comprometimento também do coração, têm um risco maior de ter suas complicações, não só por falência do músculo cardíaco, podem desenvolver arritmias, e, sabidamente, aqueles doentes que já têm algum tipo de problema cardíaco, pode também ter um comprometimento, né, maior. É um dos efeitos colaterais da COVID, levando a essas complicações, como nós vimos vários casos, que podem levar ao comprometimento do coração também. Outro aspecto importante é que a maioria das pessoas não sabem, assim, mas os indivíduos que sabem que têm problema cardíaco, que já tiveram um infarto, que já submeteram a cirurgia de ponte de safena, enfim, doentes que têm problema no coração e que têm uma idade mais avançada, 60, 65 anos, são hipertensos ou diabéticos, assim, eles tendo uma virose e tratando da virose, esses indivíduos têm um risco de uma semana, 10 dias após ter tido essa virose, ter um risco de infarto que chega de 6 a 7 vezes maior do que aqueles indivíduos que têm a virose e que não têm problema cardíaco. Então, Qualquer virose, independente de isso ser Covid. independente de ser, independente de ser COVID, um paciente que sabidamente tem problemas cardíacos, tem doença coronariana, por exemplo, ele tratando a sua virose, eles têm risco de desenvolver infarto do miocárdio, que chega a ser de 6 a 7 vezes maior do que aquele indivíduo que não tem problema no coração.
O senhor Então, falando isso, meu isso... coração chega pulou agora. Já me deu medo. Mas você é muito nova, você não tem problema do coração, não. Então, mas esse é um fato importante, porque como se noticiou muito, se divulgou muito, houve uma ampla campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia para alertar esses pacientes que têm problemas do coração e desenvolvem a COVID, que tem que ter uma atenção especial. Então, uma série de outros cuidados especiais devem ser tomados com esses pacientes. E serviu para alertar também e cientificar uma gama, um número grande de pacientes, e até mesmo de médicos, que não tinham ciência desse fato, os indivíduos, então, que têm problema do coração, independente de ser Covid ou não, que acometem, são acometidos por uma gripe, eles devem tomar bastante cuidado e tratá-la de maneira rápida e adequada, porque eles têm um risco maior de desenvolver problemas cardiovasculares, sim. Então, É esse é um importante ver aspecto isso. importante. Doutor Fernando, com a Covid, muita gente deixou de ir para o médico, certo? Por conta de que não tinha mais a cirurgia eletiva, deixou de se acontecer, né? Todo mundo ficou com medo de ir para o hospital, todo mundo, não, só vai para o hospital no último caso. Isso foi até motivo de debate, teve gente que disse que foi um erro, que devia se ir para o hospital, e muita gente deixou de procurar um médico, vamos dizer, no sentido profilático. Né? E na questão do coração, então, eu acho que muita gente deixou mesmo. É verdade isso? O senhor sente falta, porque o senhor é um cirurgião, mas tem um médico cardiologista que vai para fazer o check-up. As pessoas deixaram de fazer o check-up. Isso mais adiante vai ser visto como um grande problema, porque a gente sabe que o problema de coração é grande no país. Olha, Roberta, esse é um assunto importante. Eu gostaria de fazer uma breve introdução a respeito desse assunto. Primeiro, a mortalidade das doenças cardiovasculares no mundo, de forma geral, as doenças cardiovasculares elas são responsáveis por 30% das mortes que ocorrem no mundo. Só para dar uma ideia, no Brasil morrem anualmente 400 a 450 mil indivíduos em decorrência de problemas cardiovasculares. O câncer, para se ter ideia, mata 15% das mortes são em decorrência do câncer. Então, as doenças cardiovasculares elas têm um impacto importante, né, no desfecho morte, na mortalidade das pessoas, né? E é por isso que se chama tanto atenção, os doentes devem tomar cuidado, se prevenir, para quem é hipertenso, cuidar bem da pressão, o diabético, que é um fator que é relacionado também às doenças cardiovasculares, deve ser bem controlada, controlar o colesterol, o fumo, que são fatores que sabidamente influenciam as doenças cardiovasculares. Então, primeiro, as doenças cardiovasculares são o principal responsável pelas mortes que ocorrem no mundo. O que De é que ocorreu, repente, como né, você estava dizendo? só E se de fala em Covid. repente, e de Parece que só se morre repente, de Covid, né? então, porque houve essa pandemia, né? Todo mundo com receio de pegar uma doença que tem uma alta mortalidade, uma alta letalidade, muito maior do que as viroses usuais. Uma virose que veio com as características que as pessoas no início não sabiam exatamente a melhor forma de tratar, enfim, e criou-se essa situação de que todo mundo deveria ficar em casa e não sair na rua e, consequentemente, não iriam para o hospital sob o risco de pegar uma doença que estava dizimando a população mundial. O que é que ocorreu? E isso foi muito bem documentado. Por conta desse receio, percebeu-se que o número de infartos de pacientes sendo atendidos nas emergências cardiológicas, que é o lugar apropriado para atender aqueles pacientes que têm problemas do coração, as emergências cardiológicas têm o expertise da especialidade e tratam de maneira mais efetiva do que na emergência geral, tá certo? Geral. Então, observou-se que no estado de Nova York, por exemplo, houve um decréscimo importante da procura pelas emergências cardiológicas, o número de infartos diminuiu de maneira significativa nos hospitais, mas, em contrapartida,
observou-se pelo medo, pelo receio dos indivíduos passarem mal e irem ao hospital, fazer o seu acompanhamento regular, como você muito bem pontuou, aqueles indivíduos que já têm problemas do coração, e passou-se a observar um número de atendimentos em casa que aumentou de maneira expressiva no estado de Nova York. E isso eram decorrentes de indivíduos que passaram mal em casa e acabaram tendo um infarto do miocárdio em casa. Em E casa. isso observou-se um aumento de 800%, né, do número de 800% 800%, o número de infartos em é casa muito grande. é muito grande. E por conta desse problema aqui que a gente discutiu, né? Sobretudo aqueles pacientes que tinham fatores de risco, não controlavam bem a doença, né? Acabavam ficando também um pouco mais sedentário, né? Porque não saíam em casa, exageravam um pouco mais, talvez, na bebida, no cigarro, e o fato de não estar sendo bem cuidado levou a esse E desfecho, né? exagerar A também essa na comida, complicação. né? A alimentação também, né, doutor? Porque eu acho que quando a gente está em casa confinado, a gente desconta em alguma coisa. Eu já conversei aqui com alguns psicólogos e eles disseram que a gente acaba descontando a nossa ansiedade ou na comida, ou na bebida, ou no cigarro. Em alguma coisa a gente tem que descontar, não é isso? Pois é, então é o que eu estou dizendo, e são fatores que sabidamente podem contribuir, né? Então você acaba exagerando um pouco mais na bebida, numa comida que pode acabar aumentando um pouco a sua obesidade, enfim, desregula a pressão. Na verdade, são vários os fatores que podem descompensar uma situação cardíaca, né? E isso foi muito bem documentado. Isso fez com que as sociedades de cardiologia da Europa, dos Estados Unidos, e aqui no Brasil não foi diferente, né? Passaram a publicar, noticiar, promover entrevistas no rádio, na televisão. Nós mesmos procuramos escrever um artigo até que foi publicado num dos jornais da cidade, chamando a atenção para esse aspecto. Foi o que nós chamamos na ocasião, foram os efeitos colaterais da pandemia. O indivíduo ficava em casa com receio de pegar a doença, né? Uma doença que bastante grave, mas acabou, por sua vez, levando a aumentar de maneira expressiva o número de infartos. E nós temos esses dados aqui do Brasil também. Recentemente, a Sociedade Brasileira de Quantos por cento Cardiologia, foi aqui no Brasil? aqui no Já tem Brasil, esse estudo? tem esses dados já, que foi divulgado na semana passada até, pelo nosso presidente da Brasileira de Cardiologia, o Marcelo Queiroga, o número de mortes cardiovasculares em casa, Olha Aldo Vilana comparando... aí. Aldo Vilana, dá um beijo para ele, Boa que é um noite, amigo Aldo. nosso. Boa noite, Aldo. Então, o que é que observou-se aqui no Brasil? O número de mortes cardiovasculares entre maio e junho de 2019, comparando com maio e junho de 2020, houve um incremento de 32% no aumento de mortes cardiovasculares em casa. Então, de forma Significativo. Agora, significativa. não foi como Nova York, porque Nova York, 800% realmente foi uma coisa louca, né? Foi Mas aí uma. foram situações diferentes, né, Roberta? A gente observou o número de mortes em casa relacionadas às doenças cardiovasculares. Não foi o número de atendimentos de infarto do miocárdio. Ah, sim, certo, São entendi. situações Lá foi distintas, atendimentos entendeu? em casa foi 800%. Até porque aqui as pessoas Mas não recorrem tanto ao atendimento em casa, porque nossa questão de saúde também aqui é exatamente. muito difícil, né? Pois Quem é é, que esse é um outro aspecto importante, né, que você está comentando, né, o atendimento em casa, assim, dificilmente a gente recorre ao SAMU e tudo, diferente em locais como os Estados Unidos, na França, Paris, onde nós temos um sistema de emergência, né, que funciona com uma frequência muito maior, né? E um outro aspecto importante é que esses dados foram analisados também estado a estado. Aqui em Pernambuco mesmo, houve um aumento de mais de 80% do número de mortes cardiovasculares nesse mesmo período. Enquanto no Brasil foi 30%,
Aqui em Pernambuco, esse aumento chegou, se eu não me engano, de 75% e 80%. Então, isso variou muito de estado para estado, é bem verdade. Mas como aqui em Pernambuco, assim como outros estados aqui do Nordeste, o Ceará, né, o Amazonas também, houve uma incidência, um aumento grande, né, a doença acometeu bastante esses estados, e houve, na verdade, um bloqueio, né, a recomendação de não se sair na rua, de não ir para os hospitais. Os hospitais daqui, as notícias que nós tínhamos, eles estavam praticamente todos eles com uma enorme fila, né, de espera, Chegou né? a 90% de ocupação das UTIs, 99%, o índice, Pois em é. dado momento, entre abril e maio, foi o pico, né? Aquela hora que estava todo mundo, e se disse muito, não vá para o hospital, não vá para o hospital. O senhor acha que houve erro nesse momento? Na verdade, é difícil a gente analisar dessa forma, né? Porque a gente sabia que os hospitais estavam abarrotados de pacientes com a Covid, né? Inclusive, alguns hospitais estabeleceram alguns locais reservados para fazer o atendimento assim exclusivo da Covid e separaram algumas áreas para atender aqueles pacientes que não tinham as características, né, problemas parecidos com a Covid. Com a E isso Covid. não foi bem, não foi com a Covid, não foi bem noticiado, não foi bem explorado. Então, e sabendo-se que os hospitais estavam superlotados de doentes com Covid, né, facilita muito a transmissão da doença e o receio. Mas isso, graças a Deus, já foi praticamente superado aqui na nossa região, diferente dos estados do Sul, né, onde está havendo um aumento, né, da doença, sobretudo no Rio Mas Grande do eu queria Sul, no perguntar ao senhor Paraná. uma coisa. A gente está numa pandemia ainda. E temos muita gente ainda com medo, especialmente essa faixa etária que o senhor falou, de 60 para diante. Muita gente com medo de sair de casa, muita gente com medo de ir ao médico. Aí eu queria que o senhor falasse para essas pessoas que estão nos ouvindo, exatamente para elas. Neste momento, elas devem procurar seu cardiologista para fazer um check-up, ou devem continuar preservadinhas em casa com medo de sair. Porque o que eu mais vejo, gente, Deus me livre, vou nada para o médico, nem vou não, chega lá no hospital, vou encontrar com outro, pegar em elevador, tocar em botão, tocar não sei aonde. Quero não, vou ficar na minha casa. Tem muita gente com medo, aquele medo ressabiada mesmo, de dar o primeiro passo fora de casa. Eu O que é que o acho, senhor eu acho o diz? que é que o que é que a gente até como sociedade de Recomenda. cardiologia recomenda, tá? Houve uma reunião há cerca de um mês atrás, já quando estavam encerrando o lockdown aqui, aonde o CREMEP organizou com as diversas especialidades da área médica as maneiras, as rotinas para que passassem a começar o atendimento, justamente porque muitos dos pacientes estavam passando necessidade, tendo problemas graves de saúde, pelo receio de ir ao consultório do seu médico ou mesmo ao hospital. Então, foram estabelecidas normas de segurança, tanto para o médico como para os pacientes, e isso foi muito bem divulgado nas clínicas e nos hospitais, e passaram a se tomar medidas para prevenir que os pacientes fossem acometidos ou tivessem. Ai, não acredito que está caindo. Essa hora tão importante que ele está explicando para a gente, que a gente quer saber se pode ou não ir para o médico neste momento, porque tem muita gente com medo de ir para o médico, para o dentista, para o cardiologista, para o pneumologista, até para o médico oncologista também, gente que está em tratamento de câncer. É um momento que o doutor Fernando precisa explicar para a gente e agora ele vai voltar para explicar. Meu Deus, doutor Fernando vai voltar aqui. Peraí, que eu vou chamar ele de volta. Se Deus quiser, ele vai voltar para explicar. Deixa eu chamar ele aqui. Voltou não. Doutor Fernando, eu vou chamar ele aqui de novo. Vamos ver se ele volta aqui. Peraí, doutor Fernando caiu. Peraí, que pena. Também estou com Tereza Miralins. Estou morrendo de pena, mas ele vai voltar. A conexão dele caiu.
Que pena, quando ele estava explicando exatamente. Meu Deus do céu, estava tão boa quando ele estava explicando se a gente deve ir ao médico nesse momento ou deve ficar em casa ainda, porque tem muita gente com medo de ir ao médico. Eu mesmo estava receosa de marcar com o meu médico para voltar, fazer aquele check-up, se deve ir, se não deve. Ele entrou? Eu acho que sim. Deixa eu ver se ele entrou. Agora, entrou. Entrou de volta. Vamos ver se vai. Aguardando, Fernando Moraes, cirurgião. Esse é o Instagram dele. Quem quiser seguir, deve seguir. @Fernando Moraes, cirurgião. Quem tiver aqui entrando, quiser seguir Dr. Fernando Moraes, cirurgião. Ele é cirurgião cardiovascular de primeira linha, muito conceituado no Brasil todo. Olha, tem muita gente aqui querendo ouvir. Estava tão bom, também estava achando ótimo, Simone Ponte. Estou aqui. É a conexão dele que está ruim, mas já vai entrar, ele vai voltar. Oh, meu Deus, ele vai voltar. Vamos ver se ele chega de novo. Vamos ver se eu vou chamar ele de novo. Deve ter caído. Acho que caiu, espera ele entrar. Doutor Fernando. Vamos ver se ele entra. Estava tão boa a entrevista, a gente conversando sobre essa questão de cardiologia, nesse momento tão importante que a gente está vivendo, como tratar do coração, o que a gente deve fazer, mas ele vai entrar de novo. Ele vai entrar, vai ser uma conversa muito legal, muito boa. Estou só esperando. Geni, minha sogra está aqui, olha. Um beijo para ela. Doutor Sávio Cardoso, um beijo. Ricardo de Tirana. Todo mundo. Ele e o pai são maravilhosos. Josildo Sá, Vera Magalhães, um beijo, querida. A Arlene Sampaio está aqui com a gente. Ela é fã dele, viu, Arlene Sampaio? Estou aguardando ele entrar. Vamos ver se ele se conecta agora aqui. Vamos ver. Olha aqui, Michele já. Olha, Agora. Voltou! Vamos bombar essa internet, viu? Eu estava entrevistando o presidente da Assembleia, eu disse, olha, bote uma internet boa aí nessa Assembleia, porque não pode uma Assembleia Legislativa ficar caindo. Tem que botar uma internet bombada aí nesse... Onde é que o senhor está agora? Pois é, Roberta. Então, o que eu estava falando? Eu estava falando a respeito do retorno dos atendimentos médicos, consultórios médicos. Então, nós tivemos, como estou falando como sociedade, todas as sociedades de especialidades foram convocadas pelo CREMEP, e o CREMEP estabeleceu normas que deveriam ser seguidas para proteger os pacientes e até mesmo os médicos no seu retorno aos consultórios. Foram estabelecidas normas de atendimento, tá? Só para dar um exemplo, deveria ser respeitada uma distância regulamentar entre os pacientes, os consultórios deveriam oferecer álcool, máscara, suporte para um atendimento adequado, e o atendimento deveria ser feito de, no máximo, um paciente por, no máximo, 30 minutos. Poderia ser um pouco mais, tá certo? Mas, enfim, foram normas estabelecidas pelo CREMEP, e isso foi difundido em toda a cidade, toda a comunidade médica, hospitais e etc. E todos os hospitais hoje e consultórios já passam a atender dessa forma, com bastante segurança. E eu acho que é hora realmente de haver o retorno porque muita gente nesse período que deixou de fazer o seu acompanhamento acabou sendo prejudicado. Não tenho dúvida que muitos pacientes vieram a falecer, todos nós conhecemos inúmeras pessoas que acabaram, até por falta desse, ou pelo receio excessivo, né, de procurar um atendimento médico no momento adequado, acabaram passando mal e tiveram complicações graves relacionadas à doença. Então, a recomendação, como presidente da Sociedade Pernambucana de Cardiologia, que os pacientes devem voltar, devem entrar em contato com os seus cardiologistas, os seus médicos, para aqueles que precisam de fazer os acompanhamentos regulares e voltarem a fazer o seu atendimento, seu acompanhamento e procurar ir aos poucos já restabelecendo a normalidade. Né? Certo. Mesmo que sejam de idade, mais idosos, podem ir, não é isso? Podem ir. Eu acho que os consultórios, não custa nada cada um dos seus pacientes telefonar para o seu médico, o seu consultório, e todos eles estão muito cientes da maneira apropriada, adequada de se fazer o atendimento. Né? Agora, nesse momento que está todo mundo voltado para a Covid,
só se fala nisso. O senhor acabou de falar que 400 mil pessoas morrem no Brasil por ano do coração, de problemas relativos ao coração. Como é que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o senhor que faz parte aqui na seção Pernambuco, deve voltar a chamar a atenção da população para os problemas cardiovasculares e para o problema das doenças do coração? Gente, não se morre só de Covid, não. Se morre de doença cardiovascular. Vamos prestar atenção para as doenças cardiovasculares. Pois é, Roberto. Então, a justiça seja feita, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, desde o início dessa pandemia, tendo ciência que as doenças do coração são um importante fator de risco nesse momento de Covid, alertou exatamente sobre esse aspecto. Então, que deveriam fazer, procurar o seu médico ou entrar em contato. Tanto é que o Conselho Federal de Medicina autorizou a utilização da telemedicina para minimizar, né, o contato e facilitar a atenção do paciente com o seu médico. Com relação a... Deixa eu fazer um parênteses disso. O que o senhor acha da Claro. telemedicina? Eu acho que é uma arma que é muito pouco utilizada aqui no nosso meio. Ela tem uma série de vantagens e, na verdade, o Conselho Federal de Medicina já vinha trabalhando com algumas normatizações para a sua liberação. Tá? E, sobretudo, na área da imagem, e em algumas áreas da medicina, ela pode facilitar e muito a utilização de algumas ferramentas, pode facilitar e muito a condução de uma série de casos. Né? Ela já é amplamente utilizada lá fora, né? Nos Estados Unidos, na Europa. Alguns centros aqui no Brasil já começaram a desenvolver e a utilizá-la. No entanto, o Conselho Federal de Medicina obrigou que eles deveriam aguardar as leis serem escritas e sancionadas para a sua utilização de forma indiscriminada. Então, em algumas especialidades, ela pode ser utilizada de maneira muito simples. Sobretudo hoje, a gente está vendo com o que a gente está fazendo aqui hoje, conversando. Alguns exames podem ser feitos, por exemplo, o ultrassom, o ecocardiograma, e essas imagens podem ser feitas em locais onde não tem especialistas, né, em determinadas horas, em determinados locais, e enviar essas imagens para se confirmar ou se afastar algum diagnóstico de alguma patologia, né? Evitando-se Eu assim... mesma recorri à telemedicina. Minha filha teve Covid e eu enviei para o médico a imagem da tomografia, ele acessou lá e viu, não, o pulmão está comprometido. E ela viu. Quer dizer, eu acho que pode acontecer isso. Não precisou do médico vir aqui, não é isso? Então, esse é um exemplo prático, né, de que em algumas ferramentas ela pode ser utilizada e oferece uma série de vantagens. Eu não tenho dúvida que, por conta da pandemia, né, isso vai ser, eu acho, desenvolvido numa velocidade um pouco maior no nosso meio, mas existe o problema cultural ainda, né, do paciente e do médico tem que ir lá ser atendido, o que eu acho que ele nunca será substituído, né? O exame físico, exatamente, o olho no olho. Meu avô, que era médico, ele dizia, a clínica é soberana. Quando você vai lá, que olha para a cara do paciente, que toca, que faz a ausculta, você consegue ver, né? Quando você tem uma certa tarimba, você já olha, já faz o diagnóstico. É isso? Pois é isso mesmo. Então, isso aí nunca vai deixar. Os médicos que trabalham dessa forma sempre terão uma posição extremamente diferenciada com relação à sua clientela, né? E hoje em dia todo paciente ele é muito carente, ele precisa de conversar. Então, para que seja feito um atendimento da forma adequada, né? Como todos nós aprendemos na faculdade, enfim, eu acho que ainda tem um tempo para que haja uma mudança radical nesse aspecto de atendimento. Mas, como eu estava dizendo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ao longo desse período,
ela procurou estimular o atendimento, sobretudo aos cardiopatas, chamando atenção para os aspectos da falta de atendimento, tá? O que levou a uma mortalidade muito maior, como eu descrevi agora há pouco aqui com você. E nas mais diversas ou subespecialidades da cardiologia foram estabelecidos protocolos, e aí veio o problema aí que foi muito discutido nos jornais, o nosso presidente discorreu várias vezes sobre uma das drogas que poderiam ser utilizadas no tratamento, né, precoce da doença, que foi uma Finalmente, a confusão cloroquina enorme. faz ou não faz mal ao coração? Veja bem, esse é um aspecto que, inclusive, a gente também teve a oportunidade de escrever um breve relato sobre essa droga na utilização da Covid, né? Não foi, na verdade, provada ao seu benefício do ponto de vista científico. Tudo que se utiliza hoje como droga para tratar determinadas doenças, elas foram amplamente avaliadas, analisadas os seus benefícios e os seus malefícios também. Essa é uma droga que é utilizada em outras doenças, tá? E que imaginou-se por exames ou estudos em laboratório, né? Ela poderia diminuir a atividade e a replicação do vírus no indivíduo, né? No entanto, ela tem alguns efeitos colaterais. E como isso não foi provado em seres humanos, que ela realmente tinha um benefício, né? Eu estou dizendo do ponto de vista de metodologia científica adequada. Certo, claro. Não existiam, não existia nenhum trabalho com esse dizendo respeito a esse assunto. Tanto é que criou-se essa polêmica toda, né? E até hoje não tem nenhum trabalho que mostre a sua eficácia no tratamento da Covid. Motivo pelo qual alguns trabalhos que foram, inclusive, publicados em revistas de reconhecimento internacional, os autores reconsideraram aquela publicação e tiveram que se pedir uma desculpa E pública retratar. sobre e se retratar perante a opinião pública. E nós sabemos que existem alguns efeitos colaterais para um grupo específico de pacientes, né? Então, isso poderia acarretar uma série de complicações. Então, uma droga ela não pode causar mais efeito deletério do que Do que o seu benéficos, benefício, não é? claro. Seu Então, se eu benefício. não recomendo a cloroquina, olha aí, doutor Fernando não recomenda. Não é Não, isso? não. Como Eu não estou dizendo que ela ciência, não pode ser utilizada. Eu acho que ela pode no ser caso da utilizada Covid, né? No caso no da caso Covid. da Covid, mas Exatamente. tanto é que alguns médicos defendem e até utilizaram, né? Nós É, tivemos alguns médicos famosos, né, por aí, famosos, né? que Inclusive confessaram. cardiologistas que Exatamente. fizeram uso dessa medicação, né? Mas, enfim, não existe. E isso já está quase se chegando a um consenso. Inúmeros trabalhos estão sendo realizados agora com a metodologia adequada para se provar se existe quem estava com a verdade, vamos dizer assim. Eu sei que o senhor é cardiologista, mas, assim, de um modo geral, já continua o consenso de que para a Covid é a ivermectina e a azitromicina? A azitromicina, sim, que é um antibiótico, né? A ivermectina é uma droga que tem uma utilização, uma série de outras finalidades, né? E que também, mais uma vez, ela foi demonstrada em laboratório, que ela diminui em laboratório, em animais, a replicação do vírus, né? Mas isso não foi comprovado assim em humanos também, especificamente no tratamento da Covid. Mas, como é uma droga que praticamente não tem efeito colateral, diferente da anterior que nós estávamos Certo. comentando, então aí você fica um pouco mais livre ou evita fazer tantas críticas, uma vez que é uma droga. Você entendeu? Esse Entendi. aspecto que Entendi. poucos efeitos colaterais, vamos dizer assim. Outra coisa, essas drogas profiláticas nunca, só quando a pessoa apresenta sintomas, não é isso? Alguns colegas defenderam o uso profilático dessa medicação para tomar de maneira assim, por um longo período de tempo, para se diminuir a chance de comprometimento da Covid. Mas também não existe nenhuma prova, eu estou dizendo do ponto de vista de metodologia científica
adequada, que você tenha uma publicação em revistas que tenham um conceito internacional, vamos dizer assim. Doutor, vamos sair um pouco da Covid e entrar agora um pouco mais na questão de cardiologia mesmo. Pernambuco, aqui, Hospital Português, que o senhor atua, está sempre atuante, é uma referência na questão de transplantes de coração. O Hospital Português é uma referência, não é isso? Foi o pioneiro aqui no estado. Em transplantes, sim. O Hospital Então, Português é um hospital que tem uma história, a cardiologia do estado de Pernambuco, ela deve muito ao Hospital Português. O Hospital Português, ela não tem nenhum vínculo com nenhuma universidade, nenhuma faculdade assim, lá dentro do hospital, mas ela foi responsável pela formação de inúmeros cardiologistas conceituados hoje da cidade. De maneira direta ou indiretamente, a cardiologia clínica ela deve muito ao Hospital Português, né? Ela começou assim de maneira modesta, simples, e foi face à pujança, né? A importância do que é a especialidade, ela foi galgando espaços cada vez maiores no hospital, e aqui eu gostaria de vamos chamar a fazer uma atenção. louvação ao seu pai, Carlos Moraes, doutor Carlos Moraes, que foi o Pronto, precursor nisso tudo, né? A isso, não, gente tem que dizer, como a César que é de César, né? Que ele isso, foi o justiça precursor. seja feita. Há muitos anos atrás, junto com o doutor Mauro Arruda, doutor Ivan Cavalcante, Edgar Vitor, só para citar alguns e inúmeros outros aí, foram responsáveis pelo desenvolvimento dessa especialidade dentro do hospital português. Tiveram importante atuação nessa área, né? E face à importância da cardiologia, das doenças cardiovasculares, ela se tornou, na verdade, um centro de referência no Brasil. O Hospital Português é um centro de referência, ele não deve nada a nenhum centro desenvolvido na área da cardiologia no Brasil. E o E senhor que anda muitos por aí por tudo quanto é hospital, né? No mundo. Pois a gente conhece bem e muitos dos colegas reconhecem isso aí. Tanto é que muitas pessoas ilustres aqui da cidade são tratadas lá, já foram tratadas, já foram operadas lá, já sofreram transplante cardíaco lá. Enfim, é uma instituição do que você precisar da área da cardiologia, ele é capaz de lhe oferecer de maneira semelhante ou superior aos hospitais mais desenvolvidos daqui do Brasil. E vem sofrendo uma série de modificações nos últimos anos aí. Tanto esse desenvolvimento chegou a tal ponto que fez com que o hospital criasse um prédio chamado Real Hospital do Coração, devotado ao tratamento das doenças cardiovasculares. Então, um Exatamente. daqueles prédios que existem ali, ele É só para o coração. praticamente ele foi concebido para tratar as doenças do coração, tá? Desde a área da cardiopatia das crianças que têm problemas do coração até as mais diversas formas de doenças que envolvem o coração. Não só na área da cirurgia, mas também na área da clínica, né? Da clínica cardiológica, os diversos exames de cateterismo, angiografia, o implante de válvula por catéter. Na verdade, é um hospital, nessa área da cardiologia, é um hospital completo, mas que está passando por algumas mudanças, algumas É sobre isso transformações. que eu queria falar com o senhor. Essa semana nós fomos surpreendidos no jornal com uma nota que eu vou ler aqui para as pessoas que não sabem, ou que não leram, ou que não estão a par, sobre essa nota que foi publicada nos jornais da cidade, dizendo assim, certo? A partir do dia 1/7, os abaixo-assinados médicos do setor de cardiologia do Hospital Português vêm pela presente esclarecer à classe médica e à comunidade pernambucana os seguintes fatos. 1. A partir de 1º de julho, que é hoje, 1/7 de 2020, a emergência cardiológica do Hospital Português deixa de existir. A emergência cardiológica do Hospital Português deixa de existir como tal, sendo incorporada à emergência geral do hospital.
Essa modificação vem sendo discutida desde o início do ano e não tem nada a ver com a pandemia do Covid-19. Nessa nova organização, planeja-se ter apenas um cardiologista de plantão, número insuficiente diante da grandeza e da necessidade do hospital. Desde o início do ano, todas as tentativas para demover a direção médica da irracionalidade dessa modificação foram infrutíferas. Achamos que essa nota se faz necessária pelas graves repercussões que essa medida terá para toda a comunidade. Aí assinado, Dr. Carlos Moraes, que é seu pai, João Vanderlei, Marcos Magalhães, Fernando Moraes, que é o senhor, presidente da Sociedade de Cardiologia de Pernambuco, Diana Lampreia e Alcides Bezerra, todos cardiologistas. Eu queria que o senhor comentasse essa nota e explicasse aqui para os nossos seguidores, que são muitos deles seus pacientes que estão aqui elogiando a todo momento, muitos deles seus admiradores. O que é que significa essa nota e o que é que significa isso? Explique para a sociedade pernambucana. Esse é um assunto bastante complexo, assim, complicado de a gente discutir aqui, mas assim, em pouco tempo, né? Mas essa foi uma medida tomada, uma medida administrativa tomada, né, sem que, na verdade, a cardiologia, na sua essência, passasse a discutir e tentar contra-argumentar alguns aspectos, né, relacionados a essas mudanças que foram feitas. E nós, assim, não concordamos, como está escrito aí, isso aí está escrito, foi publicado, né? E achamos que deveria ter havido um pouco mais de diálogo, né? Para nós entendermos o real motivo, a real necessidade. Uma vez que tudo foi, quando ele foi concebido discutindo-se, né? Para e passo, todas as etapas para o estabelecimento e a criação de um centro de referência, um centro de alta complexidade no tratamento das doenças cardiovasculares, nós entendemos que aquelas medidas que foram tomadas, desenvolvidas e criadas essas unidades de emergência cardiológica, com pelo menos 2 médicos, unidade coronária, uma UTI cardiológica, UTI, na verdade, que tinha a finalidade de atender e receber pacientes com outro tipo de doença, mas que tenham já sabidamente algum problema cardíaco. Nós tínhamos também essa unidade lá. E tem uma grande unidade de pós-operatório em cirurgia cardíaca, não só de adulto, como cirurgia cardíaca pediátrica, né? Infantil. Então, e isso foi construído ao longo dos anos, né? Entendemos que era a forma adequada de tratar e dar um importante, a maior segurança ao paciente. Certo. Uma vez que isto está assim, se entendendo que não é mais a maneira adequada, a gente gostaria de estar entendendo, né, se construiu com um conceito e uma finalidade. Por que razão mudaram-se as ideias, né? O que é que houve de novo para estar se infringindo essas mudanças? Então, nós precisávamos de entender e discutir um pouco mais. E como nós somos assim conhecidos assim o hospital, né, como referência, e sobretudo alguns desses que ali assinaram a nota, assumem aquela unidade como sendo padrão ouro no atendimento das doenças cardiovasculares, a gente questiona se isso não pode estar levando a um certo grau de... Existe um grande receio, vamos dizer assim, Roberta, de que a qualidade pelo qual nós temos nos responsabilizados ao longo dos anos em prestar um serviço de excelência, pode ser que isso acabe comprometendo, inclusive, a nossa própria história. Então, eu acho que a gente não poderia deixar de passar isso em branco. A nossa responsabilidade é muito grande, assim como é a do hospital. Entendeu? Eu acho Entendi, que eu entendi. Acho que eu tô... Claro que sim. É padrão ouro, sempre foi um padrão. E agora, com essa medida,
vocês se sentem desconfortáveis, que pode acontecer alguma coisa, né? E a responsabilidade não é de vocês, né? Não é desse Nós pessoal. estamos, exatamente, nós estamos nos isentando com isso, com essas medidas que estão sendo tomadas. Eu gostaria que isso É, ficasse bem claro aqui, né? Você já sabe disso aí. Eu acho que hoje em dia essa notícia correu muito aí na cidade. Várias pessoas, amigos nossos, preocupados com essas medidas que estão sendo tomadas, porque muitos deles são nossos pacientes, né? entendi. Sabem da importância, já passaram por ali. Então, dificilmente você vai conversar com uma pessoa na cidade que não passou por ali e não viu a qualidade do atendimento. Então, vamos ver o que é que. E um consenso não está por vir aí, não. Não está por vir um consenso, uma conversa com a diretoria do hospital, uma reconversa. São pessoas tão queridas, tão boas da sociedade também, que vocês têm Pois é, também um elo tão grande de tantos anos. Não pode vir um consenso? pois é. Então a gente está esperando que haja uma reconversa a esse respeito, né, para ver se consegue demover essa. Nós recebemos, inclusive, Roberta, ligações de muitos colegas cardiologistas, né, preocupados com os seus próprios pacientes, porque usualmente recomendam aquela unidade pela sua excelência, né? As características de você chegando lá e ser prontamente Entendi. atendido, né? Do ponto de vista cardiovascular, eu acho que eu tenho muito receio do que está ocorrendo e eu estou otimista de que vai se conversar um pouco mais a respeito dessas medidas e a gente vai procurar convencer e tentar, de alguma forma, reverter essa situação. Eu também. Eu sou Porque, otimista nisso. Miriam da Fonte, que é minha casada com um primo meu, com o Danielzinho, que é nossa amiga, está dizendo aqui, vai reverter isso. Eu tenho certeza também que vai. Vai pois é, um reverter. abraço para a Miriam, grande amiga nossa, e Pois é. Ela é minha quase prima, que ela é casada com um primo meu. É prima por tabela. Mas eu queria, para a gente terminar aqui em alto astral, eu queria perguntar ao senhor o seguinte. A gente sabe que as doenças do coração são muito relacionadas ao estresse, a essa coisa do dia a dia, da gente estar preocupada, e aí sobe as taxas todas, tudo se eleva, e a gente fica preocupado e vai para lá, e sobe colesterol, sobe isso, não sei o que, as taxas de açúcar vão lá para cima, e etc e tal. Aí eu lhe pergunto, nesses dias de pandemia, em que a gente está todo mundo trabalhando em casa junto, é gente trabalhando, você trabalha remoto, trabalha em casa, a melhor coisa do mundo é trabalhar em casa. Não é, porque você mistura, casa é lugar para você estar em casa, não é lugar para você trabalhar, porque confunde as coisas, o pessoal que está ensinando filho em casa, coitado, está tudo tirando, quem tem filho pequeno arrancando os cabelos, porque não dá para ensinar menino, dá grito em menino, aquela coisa que a gente sabe que é o dia a dia de uma vida real, certo? Como é que a gente faz para não se estressar em tempos de pandemia, para não ter um infarto dentro de casa? Me explique isso, doutor Fernando. Dê ah, essa dica essa, para a gente. olha, Alberto, essa é uma pergunta muito difícil de se responder. Como você não se estressar hoje em dia, na verdade, isso faz parte da vida de todo mundo, né? Aliás, eu acho que um dos prazeres da vida é ter um pouco de estresse, né? O estresse vem a emoção é um pouco de estresse. Você tem que procurar maneirar o tipo de estresse a qual você está se submetendo, tá? Certo. Nós sabemos que o coração, na verdade, as doenças do coração elas sofrem influência de uma série de fatores. A, a hipertensão, a diabetes, o cigarro e o estresse, como você falou, é uma das características, né? Então, a gente tem que procurar internamente repensar em tudo isso que está ocorrendo conosco aí, né? Algumas dessas coisas vieram para ficar, né? Essa sua entrevista que está sendo esse tipo de diálogo, de entrevista e de comunicação, você está com a capacidade de abrangência agora muito maior do que provavelmente você tinha antes, né? Com certeza, É uma exatamente. nova ferramenta. É Então, uma nova ferramenta. isso para você, né? Apesar de todo esse estresse que você está passando em casa,
está fazendo ou motivando você a desestressar um pouco, trabalhando dessa forma, e a gente conversando Exatamente. aqui de É, forma bem tranquila, né? Sem contraída, tanto descontraída, né? Então, esse é um lado positivo, né? Então, da mesma forma, para mim, então, nós médicos descobrimos uma outra forma de poder ajudar alguns pacientes, esse é um aspecto importante, né? Sem estar com a consulta presencial. Alguns dos pacientes, ainda muito idosos, né, passaram a fazer consultas dessa forma. Eu tive a oportunidade, só para lhe dar uma ideia, de atender 3 pacientes de fora aqui de Pernambuco através dessa forma. Eles me mostraram seus exames, eu vi que era um caso para operar e tudo, eles vieram aqui para não se deslocar nesse período de pandemia. Era um caso mais grave, a gente acabou operando através desse método de... Você imagina o estresse que ele estaria vivendo, sabendo que tinham mandado ele operar, e ele com receio de se vinha ou não se comunicar, enfim, a gente pois acabou é, fazendo essa consulta, né? a Então, consulta. agora a gente vai voltar aí num período, acho que já breve, eu acho que agora as coisas estão clareando um pouco mais aqui na cidade, pelo menos, é procurar retomar, né? Eu procuro dizer 3 coisas a respeito do coronavírus. Primeiro nós tivemos o coronavírus, a doença, né? Certo. Depois, nós tivemos o coronavírus, ou paralelamente, esse coronavírus político, que todos nós, todo dia, ainda temos notícias políticas que foram Exatamente. terríveis aí, não é? E Exatamente. agora, isso tudo já está ficando para trás, o coronavírus doença, o coronavírus político, isso vai passar, se Deus quiser. E agora vem outro problema, que é o coronavírus econômico. Os Exatamente. efeitos na economia, temos que nos concentrar e procurar trabalhar mais do que já trabalhávamos antes, para tentar minimizar os efeitos do coronavírus econômico. Excelente, Então, exatamente. eu estou pronto, como sempre tive, eu vivo para trabalhar, eu gosto muito de trabalhar, eu até incomodo um pouco as pessoas pelo tanto que eu gosto do trabalhar. Isso Trabalhar. é engraçado eu falar isso, mas então acho que a gente tem que procurar se concentrar, você aí nas suas lives, fazendo cada vez mais. Eu sou fã seu por esse trabalho que você tem desenvolvido. E eu Você também sou realmente o fã do trabalho senhor a no, vida toda, sabe disso, de na, muito tempo. Do seu pai também. Gosto muito dele, quero então, mandar um beijo para ele. Não posso deixar de mandar outro beijo antes de terminar a live. perfeito. E um aspecto importante em tudo isso que a gente está passando e que talvez seja um efeito benéfico do coronavírus foi a necessidade que nós passamos a sentir ao longo desse tempo da comunicação, né? Nós precisamos nos comunicar mais, e agora nós temos uma outra ferramenta, né, de comunicar mais, procurar relaxar um pouco mais nessas horas, e isso vai, respondendo a sua pergunta, até aliviar um pouco o estresse que você estava falando e minimizando os seus efeitos secundários no coração. Então, acho que a gente tem que procurar focar próximas semanas, nos próximos meses, voltar a trazer os pacientes que precisam aos seus médicos, aos seus consultórios, voltar a reabrir os hospitais. A economia está precisando, vai precisar muito da nossa ajuda. Enfim, eu acho que era isso que eu tinha para falar a respeito do estresse aí. Doutor Fernando, nosso tempo acabou. Olha, foi uma live maravilhosa. A gente podia passar muito mais de uma hora aqui conversando. Muito obrigada pela sua participação, por doar seu tempo tão precioso para nosso Instagram aqui, para os nossos seguidores. Carmen Pena mandando um beijo aqui. Fernandinho, você deu um show. Ela chama Fernandinho, que ela é É amicíssima. minha amiga, Muito colega de colégio. obrigada. Alice Souza Leão dizendo grande médico. Só tem elogios aqui. Doutor Fernando maravilhoso. Adriana mandando um beijo. Ana Paula Duarte. Sheila mandando. Sheila mais uma vez mandando. Linha médica. Muita gente aqui mandando. Essa live vai ficar gravada aqui, gente, no IGTV. Vai ficar no meu YouTube também. Quem quiser ver depois, não teve a oportunidade de ver agora, quiser mandar para um amigo, recomendar, quiser ver, quiser saber como é que está essa questão também do Hospital Português, quiser ouvir a versão de Dr. Fernando sobre essa questão, tá aqui. Tereza Faragoso também, mandar um beijo para ela. Tícia Amorim, muita gente aqui.
Gente, obrigada por essa participação, doutor Fernando. Mais uma vez, muito obrigada. A live vai ficar gravada. A Copergás, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês. Gente, um beijo. Simone Cortial, muito beijo também. Tchau, tchau, doutor Fernando. Tchau, obrigado. Parabéns Obrigado mais uma vez. pelo seu trabalho. Obrigada por ser sua amiga, viu? Obrigado. E um beijo para o doutor Carlos, viu? Um beijo para ele. Nossa Tá bom. ponte aqui, querido. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.